Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto no relatório super fascinante que o Bank of America acabou de soltar. Olha só, quando a gente ouve falar daquele super El Niño gigante previsto para a temporada de 2026 e 2027, a primeira coisa que vem à mente é mudança climática, previsão do tempo, talvez até a defesa civil, né? Mas os dados desse documento mostram um outro lado. Na verdade, a gente está diante de um risco financeiro imenso para os mercados. Pensa bem, se prever o mercado financeiro já é uma tremenda dor de cabeça, imagina prever o mercado baseando-se no clima. É um desafio e tanto. Vamos destrinchar agora como que um evento meteorológico global tem força para abalar estruturalmente várias ações na bolsa. Para ancorar a nossa análise, a premissa central é o que o Bank of America chama de, literalmente, um efeito cascata. E aqui é absolutamente crucial entender que a gente não está falando só daquela chuva pesada ou da seca que castiga as lavouras. É muito mais que isso. É um choque climático que, adivinha, acaba derrubando a primeira peça de um longo e bem doloroso dominó econômico. O resultado? Um baque direto e severo na capacidade de pagamento dos produtores rurais. Bom, para a gente não se perder nessa cadeia de eventos, nossa rota hoje tem 5 paradas bem claras. Primeiro, o Super El Niño em si. Depois, a cascata no agronegócio. Em seguida, as pressões em cima dos bancos, os impactos nas seguradoras e, para fechar com chave de ouro, as recomendações finais e os riscos. Começando então pela parte 1, o Super El Niño. A natureza desse fenômeno meio que corta o Brasil ao meio, criando dois extremos completamente opostos. De um lado, a gente tem a região sul. Lá, o risco é de muita, mas muita chuva e enchentes pesadas. Do outro lado da balança, indo na contramão total, o centro-oeste. Essa região, que é o verdadeiro coração da nossa agricultura, está encarando projeções de um clima bem mais quente e seco do que o normal. É um contraste brutal, sabe? Uma verdadeira fratura no clima que gera um ambiente de incerteza gigantesca e interrompe de cara a produção de grãos. Passando para a parte 2, a cascata no agronegócio. O pulo do gato aqui é olhar para o tamanho da exposição do nosso setor agrícola. A soja e o milho não são só mais uns grãozinhos na nossa pauta de exportação. Eles simplesmente dominam a cena. Juntos, eles representam impressionantes 85% de toda a colheita nacional. E o grande problema é que essas duas culturas estão bem ali na linha de tiro desse choque climático. Então, quando o tempo ruim atinge a soja e o milho, ele atinge de fato o grande motor econômico do agronegócio brasileiro inteiro. E é assim que o peso vai se acumulando nas costas dos agricultores passo a passo. O primeiro passo, claro, é a bagunça climática que a gente acabou de ver. Mas o buraco é mais embaixo. O segundo passo traz um choque de fora, o custo altíssimo dos insumos. Isso vem muito da alta nos preços dos fertilizantes, impulsionada pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. Juntando essas duas coisas, a gente cai direto no passo 3. As margens operacionais do produtor ficam espremidas, super apertadas, porque custa caro plantar e a safra já está prejudicada. Para fechar esse cenário super tenso, o passo 4 mostra que tudo isso está rolando num ambiente econômico já bem frágil, com a galera do campo muito endividada e os juros lá nas alturas. É basicamente a tempestade perfeita secando o caixa das fazendas. O que nos leva à parte 3, as pressões bancárias. Olha, o relatório do Bank of America joga super limpo na hora de listar quem são os bancos mais expostos a essa confusão toda no agronegócio. Banco do Brasil, ABC Brasil e Banrisul. Por causa daquele efeito dominó no campo e das dívidas altas que a gente mencionou, a análise projeta um salto nas taxas de inadimplência, ou seja, nos calotes. Além disso, prevê que renegociar essas dívidas vai ser um processo bem mais longo e complexo. E o que isso significa na prática? Bom, o banco mantém uma recomendação cravada de venda para as ações dessas 3 instituições. A lógica é que, com a piora no campo, os bancos precisam guardar mais dinheiro, fazer mais provisões contra calotes, e aí os lucros acabam indo ladeira abaixo. Seguindo em frente, parte 4, os impactos nos seguros. 2 a 3 pontos percentuais. De primeira, pode até parecer pouco, né? Mas no mundo das seguradoras, onde cada centavo é calculado friamente, isso é um verdadeiro terremoto. Os dados históricos do relatório mostram que, em ciclos passados de El Niño, as taxas de sinistralidade deram exatamente esse salto enorme. Ou seja, é muito mais gente acionando o seguro de casa, da fazenda ou do carro por causa de desastres. E cada pontinho a mais nesses acionamentos devora as margens de lucro dessas empresas numa velocidade absurda. Mas vale notar que dentro do setor de seguros, a régua de risco é bem diferente para cada empresa. O clima acaba separando o joio do trigo. Do lado das vulneráveis, aquelas com muita operação voltada para áreas sensíveis ao clima, a gente tem a Porto Seguro e a BB Seguridade. Para essas, a recomendação é bem cautelosa.
de neutra. Só que do outro lado, operando como uma espécie de porto seguro nesse mar revolto, aparece a Caixa Seguridade. Como ela tem muito menos exposição a esses extremos climáticos, ela mostra que os lucros são mais blindados. Por isso, ela leva a única recomendação de compra dentro desse segmento. Chegando à nossa última parada, a parte 5, recomendações finais e riscos. Vamos direto ao ponto. O preço-alvo que os analistas colocaram para os papéis do Banco do Brasil é de R$ 23. Isso dá uns $4,30 por ADR lá nos Estados Unidos. Para quem gosta de olhar os fundamentos a fundo, o relatório detalha que isso representa um múltiplo-alvo de preço sobre valor patrimonial de 0,7 vezes lá para o ano de 2026. Em bom português, esse preço já traz embutido o estresse financeiro que eles estão esperando que dure um bom tempo, justamente por causa daquela gigantesca carteira de crédito rural que a instituição tem. Mas claro, a gente precisa ser super objetivo e olhar para os dois lados da moeda. Pelo lado negativo, o chamado downside, o risco não é só o agronegócio afundar ainda mais. Tem também o velho receio do mercado com possíveis interferências do governo e falhas na gestão. Agora, por outro lado, as coisas podem sim surpreender para o lado bom. No upside, as ações podem dar uma guinada se a carteira de crédito crescer mais que o esperado, se o banco gastar menos do que a previsão com provisões para devedores duvidosos ou se a margem financeira se mostrar firme e forte. Para amarrar toda essa nossa análise, fica no ar uma pergunta daquelas de quebrar a cabeça. Mesmo se aparecerem novos programas de renegociação de dívidas maravilhosos para dar um alívio de curto prazo nos calotes, a dúvida que não quer calar é: será que a pressão estrutural em cima do setor agrícola vai ser tão intensa a ponto de estender a piora desses ativos financeiros até os ciclos de 2027 e 2028? É um pensamento super provocativo e que ilustra perfeitamente como uma chuva ou uma seca hoje pode reverberar e balançar os números dos bancos por muitos e muitos anos. Clima e finanças andam totalmente de mãos dadas hoje em dia. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.